ciclos que se repetem e que nos deixam desanimados e nos fazem querer desistir, porque não conseguimos entender, porque parece que nada muda, nunca. E eu quero ler com você um texto aqui de Jeremias 18, no verso 4. Olha o que as escrituras dizem. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu essa mensagem. Isso aqui era uma visão de Jeremias. E é interessante porque esse aqui não estava como ele desejava, então ele amassou e fez de novo. Isso fala de recomeço, mas também fala de ciclos. Muitas vezes vivemos coisas, o Senhor nos coloca em processos e nós não conseguimos amadurecer, não conseguimos crescer o suficiente, ou não, no fim, quando chega aquele momento que nós deveríamos já estar aprovados, nós não estamos preparados ainda. Então isso fala comigo, sabe? Isso ministrou muito comigo e eu creio que vai falar com você, que o Senhor nos traz de volta, amassa de novo, porque nós ainda não estamos prontos, não estamos como Ele deseja para viver alguma situação, alguma promessa, alguma palavra. Então ele traz a gente de volta para o momento de amassar o barro, para nos formar de novo. Então daí vem essa sensação de voltar lá atrás e estar vivendo a mesma coisa várias vezes e a gente nunca vence. E talvez a gente não perceba, mas nós estamos amadurecendo com essa repetição de ciclos. O problema é ficar sempre voltando lá atrás. Tem algo que nós não estamos ainda alinhados com o Senhor, porque aqui vai dizer o seguinte, ó, não estava o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava, ou seja, o Senhor planejou, o Senhor traçou um plano, nos colocou no processo e nós, lá no fim do processo, não saiu como o plano do Senhor. Não saiu como desejo do Senhor. Então o que ele faz? Ele amassa o barro e começa novamente. Então a gente volta até ficarmos prontos à vontade de Deus, à maneira de Deus. Então tá aí uma grande chave para você descobrir porque você está vivendo o mesmo ciclo. Tem algo que não está saindo conforme a vontade de Deus. Então nós precisamos voltar dentro de nós, olhar para dentro de nós, a nossa mente, voltar àquela situação toda que a gente tem vivido repetidas vezes. E prestar atenção e pedir ajuda para o Espírito Santo. O que é que eu ainda não estou alinhada com o Senhor? O que é que está de errado? Que eu não estou obedecendo? Por quê? Eu ainda não estou do jeito que o Senhor deseja. Porque enquanto não estivermos conforme o plano que o Senhor traçou, como Ele deseja nos deixar, nós vamos ficar voltando e voltando e voltando. Não vamos passar de fase até vencer determinadas situações, determinadas provas, ou até mesmo vencer coisas do nosso caráter. Sabe, quando na escola é aplicada uma prova, o professor fica em silêncio e fica esperando. Depois ele confere a prova. Se você não passou, não foi o suficiente, porque não se espera de nós a perfeição, 10. Mas há uma medida que você passa para uma nova fase. Creio que com Deus funciona assim. O Senhor nos dá uma prova. Se a gente não passa, a gente volta para fazer a prova de novo. E vai voltando, voltando. Só que com o Senhor ele vai voltando, voltando. E esse ciclo repetitivo de não vencer pode ser quebrado a partir da obediência. Voltar lá atrás e ver o que é que eu não fiz, para poder passar finalmente para uma nova fase, sabe? Ou de repente, para passar de uma vez a viver a promessa que está só aguardando você e eu obedecer. Porque o que o Senhor espera de nós é a obediência. Talvez o que Deus te pediu é algo muito simples. Talvez o Senhor tenha pedido para você jejuar. E você se pergunta, mas o que isso tem a ver? E você não consegue, não se esforça e não faz. E é lá no jejum que Deus vai te dar o discernimento do que você precisa saber. Talvez no jejum você vai encontrar a resposta daquilo que você está perguntando para Deus. Aí você pergunta para Deus, Ele te manda jejuar. E você não jejua e continua pedindo a resposta, porque você não percebeu que talvez a resposta esteja no jejum, porque o jejum vai matar a sua carne e te deixar mais sensível para ouvir o que Deus tem a dizer para você. Então, mesmo que pareça nada a ver, mesmo que o que o Senhor te pede não faz sentido para a tua cabeça, faça o que o Senhor falou. Volte lá atrás e pense na última ordem. Qual foi a última direção? O que foi que o Senhor te pediu nesse ciclo que você não obedeceu, não cumpriu, o que você pulou? Aquilo vai fazer diferença para você na próxima fase que o Senhor vai te levar.
Então, o segredo está aqui. Medite nessa palavra. Jeremias 18, verso 4. Medite nessa palavra. Pense. O oleiro preparou, ele planejou. E ele, olha só, e ele estava fazendo, mas não saiu como desejava. Então, ele amassou e começou de novo. Fala de ciclos, sabe? Fala de uma nova chance. Vou tentar de novo, vou amassar de novo, vou fazer de novo até sair como eu desejo. Será que você consegue se identificar nesse texto? Será que a gente está vivendo isso? De o Senhor nos amassa, olha para nós, não estamos prontos, aí ele fala, o Senhor nos prepara, e aí olha, não estamos bons no sentido de preparados, e aí ele fala, não tá pronto. Amassa de novo e a gente volta, e ele vai, amassa, faz tudo de novo para ver se a gente fica bom da próxima vez, até chegar no nível desejável, segundo a vontade de Deus. Então, medite nessa palavra, que você seja edificado, que você consiga identificar o que é que está de falha ou de falta no ciclo que tem se repetido, o que Deus tem pedido a você que você ainda não fez, que você ainda não corrigiu, que você ainda não obedeceu. Talvez não se trata de pecado, talvez se trata algo que o Senhor está pedindo para você deixar, talvez Ele está pedindo para você abrir mão de algo que nem é pecado, é lícito, mas para você precisa abrir mão. Uma série de TV, talvez músicas que você ouça, talvez coisas que pessoas que você fica falando da tua vida, carregando para um processo que Deus não quer que você carregue. E não porque Deus faz acepção de pessoas, mas o Senhor tem um plano que às vezes envolve ou não certas pessoas. Talvez você precise abrir mão de coisas que você gosta e se dedicar mais ao Senhor. O que é que o Senhor tem te pedido? Cumpre a ordem daquilo que o Senhor te fala. Obedece o que Ele tem te falado. E eu te garanto, você vai sair desse ciclo. Mas esse ciclo que se repete. O segredo e a chave está se tornar como o Senhor deseja. Olha só, não saiu como desejava e por isso Ele amassou de novo. Busque se tornar alguém desejável ao Senhor, que agrade ao Senhor. A perfeição nós não somos capazes de alcançar, mas o Senhor sabe até onde nós vamos. O Senhor conhece o nosso exterior, a nossa capacidade, os nossos limites, o nosso coração. E Ele extrai de nós coisas que nós não imaginamos que somos capazes de suportar, de abrir mão, de ceder, de obedecer. Mas o Senhor nos leva cada vez a níveis mais assim para nos tornar mais fortes, mais inabaláveis, enfim. Eu quero terminar por aqui, deixando para você essa meditação e faça essa retrospectiva desse ciclo que você tem vivido. Mas não esqueça de incluir o Espírito Santo, peça ajuda, ele vai te ajudar a entender. Medite na palavra de Deus e saia dessa repetição de ciclo, passe de fase e viva as promessas, a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe.